Olá, gente. Estamos de volta com o programa Os Consultores. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo na área das engenharias. Não necessariamente de uma engenharia em particular, mas nesse universo das engenharias. Ao meu lado, Denise Gadelha, Heráclito Madeiro e nossa convidada, minha amiga Rosana Mergulhão, que nos deu a honra de estar com a gente hoje. O nosso programa. Heráclito. Olá você, seja bem-vindo a mais um programa dos consultores. Olá, Rinaldo. Olá, Denise. Minha amiga Rosana, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem com vocês? Eu agradeço o convite, antes de tudo, né? E eu sou já uma fã, porque realmente é uma admiração que eu tenho muito grande pelos colegas. Estou conhecendo a Denise, mas já venho acompanhando um pouco o programa já. E já adiante desejo sucesso para todos. Que bom, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Bom, pelo bate-papo inicial aqui nos bastidores, já vi que o papo vai ser interessantíssimo, né? Porque nós já começamos bem. E aí uma mulher falando sobre engenharia, para mim me orgulha muito, né? Porque diferente, né? Já é inovador, porque há muito tempo esse papo da engenharia ficou muito restrito ao universo masculino. E eu tenho certeza, pela fama da Rosana, né, que o trabalho aí é muito, muito bem feito, de vanguarda. Vamos lá, vamos conversar, falar das experiências. É uma área assim que as mudanças estão sendo fortemente impetradas, né, muita inovação na engenharia. Aliás, tudo é engenharia, né? Pois é. E outra coisa, e tudo também é empreendedorismo. Sim. Porque eu acho que empreendedorismo não se limita só à administração como disciplina de uma administração, e sim como filosofia, como prática de algumas áreas do conhecimento, como, por exemplo, é o caso das engenharias. Só complementando, né, empreendedorismo não é um pré-requisito hoje mais para nada. Né? Empreendedorismo hoje tem que estar enraizado em toda e qualquer profissão. Tá? E ainda mais, né, na profissão das engenharias, que não é uma profissão nova, é uma profissão que é milenar, muitos e muitos anos. Rosana, o que é que a engenharia hoje tem de novo? Tem muita coisa bem interessante para falar, né? Principalmente pela colocação do colega Rinaldo acerca do empreendedorismo, que se desprende um pouco dessa vinculação com alguém que está exclusivamente na área de administração e que passa a permear outras áreas, como as áreas da engenharia, né? E isso, óbvio, que ainda não chegou ao plano ideal, que a gente gostaria muito, que já fosse algo mais voltado para uma formação concomitante à formação acadêmica. Mas a gente sabe que isso não tem impedido que essa atuação do engenheiro, né, que no meu caso, engenheiro civil, tenha acontecido. Então, a gente se sente muito feliz de saber, né, que também na engenharia acontece o que é um perfil já conhecido no mundo, que nós somos muito empreendedores. Né? Nós, naturalmente, nós brasileiros, pelo que eu tenho lido, acompanhado, somos bastante empreendedores. Apesar do setor, a profissão, guardar um pouco do tradicionalismo, de uma postura de repetição de processos e tudo, mas a gente tem investido bastante e buscado o empreendedorismo como um caminho para o desenvolvimento do setor, mas também o desenvolvimento profissional. Então, realmente é algo muito interessante. Rosana, eu vejo que nos últimos anos, né, isso vem muito forte, porque a engenharia ela se depara aí com uma série de situações, por exemplo, a escassez dos recursos. Né? Então, a gente vê aí a quantidade de empreendimentos pensados na questão do meio ambiente, na questão da tecnologia. Né? A indústria 4.0 está muito fortemente dentro da engenharia. Então, é uma área que é permeada de inovações, né, de desafios, não é isso? Exatamente. Você aí como engenheira civil, então assim você deve ter experiências fantásticas para nos falar. Né? Recentemente eu li aí um artigo que o Brasil já está muito fortemente engajado nessas novas propostas de projetos mais focados na questão ambiental. Enfim, essas novidades me geram muita curiosidade. Fala para a gente assim, como é que está o Brasil nessa questão, nesse ranking das construções sustentáveis, por exemplo, que é uma área muito forte da engenharia? Nós estamos, que eu acredito, fazendo o que é o correto. Não estamos parados,
estamos caminhando. Não é num processo tão acelerado como acontece e aconteceu em outras partes do mundo, mas nós também não podemos dizer que estamos tão atrás. Os princípios que guardam voltar-se a uma questão ambiental, a uma preocupação com os resíduos, com os recursos naturais, que isso, mais uma vez, toca na questão do empreendedorismo, por incrível que pareça, porque o empreendedor é alguém que tem uma visão de futuro, isso é muito claro, né? O professor Heráclito que me confirma aqui, mas também mexe com outro ponto importante do empreendedor, que é a criatividade. Ele precisa ser muito criativo para poder trabalhar com os recursos que eles dispõem, criar soluções para reciclagem, para reutilização e, principalmente, para a redução dos resíduos. Mas o que está hoje já se buscando? Eu li recentemente uma publicação muito interessante, Denise, que dizia o seguinte: se a gente já tinha um edifício inteligente, o que é um edifício inteligente? Um edifício em que a gente sabia que as inovações tecnológicas, em termos de gestão dele, da água, da reutilização, da eficiência energética, tudo já existia nele. Há poucos casos ainda, mas a gente tem caminhado. Porém, já estamos aí chegando a um edifício em que eles chamam de energia zero. Ou seja, ele não mais depende da energia, olha que lindo, né? Da energia fornecida. Porque um dos recursos mais escassos que a gente tem é o consumo da energia que a gente precisa. É um dos pilares até que o Ministério das Cidades faz referência. Ele precisa do indicador e de um acompanhamento, que toda obra vinculada a um programa do Ministério das Cidades, é importante que haja uma observação em termos do recurso que é a energia. Então, esse trabalho que tem sido feito em prol de atender a economia desse recurso, cada vez está mais escasso, a gente já está conseguindo chegar a desenvolver a engenharia, projetos que conseguem não só o edifício a superar a energia que ele iria precisar, e, na realidade, ele está fornecendo a energia de volta. Então, isso é muito interessante. Muito. E aí a gente sabe que, mais uma vez, vai depender muito, e aí eu acho que é muito interessante estar permeando o tema empreendedor. O empreendedor, certamente vai ser um perfil de um engenheiro empreendedor que vai buscar esses novos desafios, não vai ficar temerosos com a sua chegada, porque a gente precisa, de fato, vencer os desafios, estar preparado para eles e até, na realidade, provocar até que eles aconteçam, para que possam as coisas acontecerem o quanto antes, né? Que a gente chama de maneira bem anterior aos fatos. Até porque empreender é resolver problemas, prevenir também esses problemas, né, porventura, e ainda buscar soluções, né, que é o que você está comentando aí. Eu vejo isso daí também nessa área da engenharia, onde as pessoas às vezes acreditam que o engenheiro necessariamente faz um papel semelhante a apenas de um mestre de obras, e na verdade começa muito lá atrás, desde a sua formação crítica no sentido de elaborar o projeto. Isso. E fazer com que aquela coisa ande, né? Funcione e rode naturalmente. E complementando, Rinaldo, a visão que a gente que é da gestão, que a gente tem é que o engenheiro ele sempre trabalhará, e isso é preciso que se faça uma correção muito grande, é que ele sempre trabalhará nos bastidores. Porque quando ele cria um projeto, seja na parte ambiental, mecânica, elétrica, seja qual for a engenharia, quem leva realmente a propriedade do projeto é a empresa. Você tem ali um grupo de engenheiros, um grupo inclusive de empreendedores, de engenheiros empreendedores ou de empreendedores engenheiros que estão aí buscando soluções, sendo criativos, mas na verdade eles ficam no anonimato. Quem ganha os louros é a empresa, é um negócio. Quer dizer, não vejo nada de errado nisso, mas eu acho que falta aí do gestor, entrando numa celeuma aí, né, falta do gestor promover essa mente empreendedora, essa mente criativa dentro do negócio. Que a gente mistifica muito isso, né, que o engenheiro é sempre um papel secundário
Mas, na verdade, quando a gente vê um carro em alta tecnologia, recentemente eu vi um prédio no Japão que ele balança todinho, mas não cai. Ele se treme todinho, mas não cai. Mas a gente não vê o nome do engenheiro. Ainda bem, né? A gente não vê o nome do engenheiro. A gente vê o nome da construtora. Mas, no fundo, né, todo esse processo criativo passou na mão do engenheiro. Eu acho que está na hora da gente começar a dar, né, a propriedade a quem, de fato, criou esse projeto. Houve, né, existe já o pensamento, e foi até discutido recentemente, num debate, não me recordo quando, mas que dizia o seguinte: esse engenheiro, e eu acredito que isso esteja perto de acontecer, não é mais, a própria empresa já não tem condição de vê-lo como um técnico, nível técnico. Esse engenheiro, cada vez mais a própria empresa o está requisitando para decisões em outros níveis. Isso perfeitamente, né? Denise. Um papel de mentoria, exatamente. Né, de consultoria. E eu vou dizer exatamente aonde, combinando e casando certinho com o que a Denise falou. Os desafios estão grandes. Os recursos, principalmente em termos de recursos naturais, cada vez mais escassos, e isso é certo, é fato. Então, o empresário quer longevidade do seu negócio. E aí, aquele engenheiro que antes era o tocador de obra, que na engenharia a gente um pouco já reconhece um divisor de águas. O engenheiro tocador de obra é aquele que se voltava e olhava exclusivamente a obra. E havia como uma edificação, um projeto está sendo executado. Hoje, esse mesmo construtor, ele está percebendo cada vez mais que precisa desse engenheiro para reconhecer nessa obra, que aí vale um perfil do empreendedor, como uma unidade de negócio. Então, estão vendo como as coisas estão mudando. Então, hoje, uma obra é uma unidade de negócio. Mais especificamente, que os colegas aqui da gestão sabem o que eu estou dizendo, é uma unidade produtiva. Mais especificamente, ela é semelhante a uma unidade de uma fábrica montadora de automóveis. Nós somos uma indústria, fazemos parte do engenheiro civil, de uma indústria que é classificada como indústria de transformação, mais especificamente, uma indústria de montagem. Estamos montando exatamente como, Rosana? Ainda os processos, as formas, os recursos não são tão padronizados o suficiente para que a gente consiga essa tal ganho de produtividade, ou esse ganho todo que a gente possa ter as montagens. Mas hoje, por exemplo, já há alguns anos, nós temos o banheiro pronto. Ele vem içado, Denise. Ele vem içado, pronto, no caminhão. É só vincular ele à estrutura. Eu venho com a parte da frente do apartamento e encaixo na estrutura. Então, essa montagem, na verdade, ela é o caminho que vai levar com que cada vez mais esse construtor, esse empresário, ele precise que esse engenheiro não tenha mais seja alguém que acompanhe a execução de um projeto, mas busque nesse projeto fazer com que cada vez mais ele tenha menos impacto, reduza muito o consumo dos recursos, por exemplo, ele troque ou ele compense um pouco o consumo do cimento, que é muito impactante no meio ambiente. Ele é muito impactante no meio ambiente. E também é um material que extrai ou depende, né, muito de recursos naturais. Então, esse engenheiro precisa estar, hoje, um pouco mais afastado, olhar aquela obra como uma unidade produtiva. Inclusive, eu faço questão até de, que eu leciono, quando eu estou diante dos estudantes, já a primeira orientação é ninguém aqui chamar mais canteiro de obra, e sim unidade produtiva. O que é unidade produtiva. Eu vou, Rosana, pedir licença a você para usar uma fala sua aí nos bastidores, que você relatava como você ficou satisfeita com a palestra que você foi assistir, e era na área de psicologia, e você viu a psicóloga usando física quântica. E você olhou e disse, nossa, essa é a minha área, né? Então, aí você fala essa questão de empreendedorismo na engenharia, eu fico aqui a imaginar, pensar um engenheiro como um técnico, no mínimo, assim, é uma miopia absurda, né? Porque exatamente. É um profissional que precisa, né, ter aí esse DNA muito forte do empreendedorismo, que ele precisa estar ligado aí, vamos falar na questão civil, por exemplo, que é bem sua área, né?
a questão das necessidades, interesses, os sonhos, né, de quem está lá na ponta, que vai usar o imóvel, por exemplo, se você estiver falando de uma casa própria, um apartamento, como que essas pessoas vão estar se comportando, né, ao longo dos anos, como deve ser o banheiro dessas pessoas, o que é que elas imaginam. Ou seja, é todo um processo aí de estudo, né, entre a antropologia, a sociologia, quer dizer, tem tanta coisa envolvida, sem falar aí no alto grau de tecnologia hoje na engenharia envolvida. Perfeito, né? Assim, não dá Denise. para você ficar só conscientizando, apaga a luz do teu quarto. O engenheiro hoje precisa pensar em como tornar as unidades de produção, que você chama? Isso, unidade que eu agora não produtiva. chamo mais canteiro de obra, unidade produtiva, porque eu sou uma boa aluna também. Que evoluiu também, né? Que evoluiu. Eu já Sim. conheci como unidade de negócio, agora é Unidade- unidade de produção. unidade- Ela é produtiva. uma unidade produtiva, por exemplo, há espaço não só para a engenharia civil, mas há espaço para outras engenharias. Ela está ficando igual como as demais indústrias, ela tem a engenharia multidisciplinar. Você precisa de um engenheiro ambiental, você precisa de um engenheiro de segurança. Sim, sim. Você não são mais para... você vê, Denise, o ambiente está muito complexo, né, para uma obra ela poder responder em termos de eficiência energética, não é só o engenheiro civil. A gente tem um engenheiro elétrico para ir, a gente tem um engenheiro hidráulico, todos os engenheiros de sistemas. Então, um grupo de engenheiros, em suas habilidades, que é quem vão chegar, de fato, a esse resultado. Isso aí a gente precisa reconhecer. Rossana, olha, eu vou fazer uma brincadeira. Não é que as mulheres estão querendo dominar aqui, meus amigos, o momento, porque vocês falam muito, é bem Mas verdade. a gente nunca pensou nisso. Nunca, eu sei disso. Mas, assim, já que a gente... É um papo tão bacana que eu vou só... Olha só, eu tive a oportunidade de conhecer melhor a engenharia mecânica. Eu convivo perto de engenheiro, né? Assim, meu filho fez 13 anos, né? Esse mês de abril fez 13 anos, agora recente, e ele já quer fazer engenharia. Claro que o pai tem toda a influência sobre isso, né? Da engenharia, porque ele é engenheiro elétrico. Aí eu tive a oportunidade de conhecer na Alemanha muitas indústrias, né? E eu sempre dizia, qual engenharia você quer fazer? Aí ele ficava assim, mãe, não sei se é mecânica. Eu digo, não, a civil talvez seja mais forte. E fui lá, e quando eu vi a engenharia mecânica, que ali aquela indústria é muito forte, a engenharia mecânica, A aí eu engenharia fiquei, nasceu nossa, lá. como a minha percepção da engenharia mecânica era muito curta, muito míope, que importância tem aquela engenharia fantástica, é tudo muito fantástico, né? Era um ponto que eu ia te colocar. Então, quando você começa a aprofundar teu conhecimento, a engenharia está em tudo, está envolvida em tudo, né? E outro ponto aí, só para relaxar, que eu achei muito interessante, que meu filho fica um pouco calado, ele é meio caladinho, né? Aí disse que puxou ao pai, de fato. Só pode. Só pode. Só pode. A mãe fala muito, né? Aí ele disse, aí eu brincando com ele, disse, mas filho, mas tem que falar mais. Aí ele disse, mãe, mas engenheiro não precisa falar muito. Aí agora a gente falando essas coisas, eu vou mostrar para ele, logicamente, porque ele é nosso fã dos consultores, né, filho? Minha filha também, né, filha? E daí, lógico, eu vou mostrar o nosso programa de hoje e ver que, assim, não dá para você pensar aquele engenheiro, aquela pessoa caladinha, porque só precisa ser bom em cálculo. O resto parece... E não é assim. É um pesquisador, é um cientista, é um psicólogo, é um conjunto de conhecimentos aí fortes. A razão, só pedindo, mas concordando com a fala inicial, né, dela, a evidência de que a comunicação precisa ser outro item, outra característica de um perfil de um engenheiro, obviamente, né, claro, o empreendedor, é a comunicação, porque se ele vai precisar sentar à mesa do lado com o engenheiro ambiental, né, para que ele possa primeiro dizer se realmente há condição de se fazer alguma atividade ali, porque senão tudo para. Eu tenho do lado o engenheiro elétrico, eu tenho um engenheiro hidráulico, e aí vão. E essas engenharias precisam se comunicar. Então, a comunicação é um requisito fundamental. Então, eu acredito que já estou aqui reforçando que ao seu filho que vamos nos comunicar, que vai ser muito legal. Recado dado, recado Olha, dado. eu fico ouvindo vocês falando, minha cabeça chega, sabe, gira. Imagino. É engraçado, e eu estou falando também com a administradora, né, de formação também, mas quando a gente fala de engenharia, por favor, a gente pensa pequeno. Eu vou abranger a nossa conversa. Sim. O cara que é engenheiro mecânico, ele serve aos transportes, ele serve à agroindústria, ele serve à produção, desde um prego a um avião. O engenheiro elétrico, ele está fabricando hidrelétricas,
como está resolvendo microproblemas de consumo de energia. A gente está falando hoje de uma profissão, e aí valorizando também, aproveitando a oportunidade para valorizar, que move a economia. Exatamente. Ele não move apenas soluções de indústrias, assim, da fábrica em si, das quatro paredes de uma empresa, mas ele está, na verdade, tocando na economia regional, nacional e mundial. Então, nesse ponto, o papel do engenheiro, em todos os cenários, ele é imprescindível. E vou além, e aí você vai me ajudar. Se esse engenheiro hoje não tiver a percepção de que o papel dele ele é muito maior do que um projetinho de papel, um AutoCAD, seja lá como for o software que ele vai utilizar, hoje ele não sai do canto. Tá? Eu vejo, quando você comentou do engenheiro civil que pensa nessa sustentabilidade, ele também está pensando no mercado. Quando ele constrói pequenos apartamentos de 1 quarto, 2 quartos, que ele sabe que o modelo de familiar, a unidade familiar hoje não suporta mais 2 filhos. Então ele tem que pensar em apartamentos menores, mais práticos, mais... Né, os aspectos demográficos. Demográficos. Né? Então, o engenheiro ele é um homem e uma mulher de negócios. Por que não dizer isso? Aliás, a área de engenharia, por si só, você vê muitos engenheiros empresários, né? Porque já empreenderam em alguma atividade. Isso que eu ia comentar. Porque o programa, os consultores não só discutem empreendedorismo como gestão, né? E como Denise estava comentando, e aí eu queria já também aproveitar esse momento para dizer e saber de você. Os engenheiros também têm uma boa participação na área de gestão de grandes empresas, inclusive, né? Ou seja, não menosprezando as outras áreas do conhecimento, mas valorizando também a área das engenharias, né? Ou seja, a gente tem engenheiros hoje de formação que lideram setores financeiros, setores de custos, e entre outros. Não é isso, Rosana? Eu acredito e operacionais, inclusive. Exatamente. Eu acredito que a gente pode trazendo, né, para o empreendedorismo aquele engenheiro civil, engenheiro, né, qualquer direcionamento dele, que é um empreendedor colaborativo, né, que alguns chamam, que ele está na empresa. Como há um engenheiro em sua formação é muito estimulado que ele se defronte com um problema e busque solução, que é a definição da engenharia. A definição da engenharia é o solucionador, alguém que vai buscar a solução, né? Ele se encontra diante do problema e busca soluções. E, nesse processo, eu acredito que ele vai se formando, apesar de não ter ali um conteúdo curricular que lhe dê mais reconhecimento do empreendedorismo, em termos de filosofia ou mais alguma outra informação, mas eu acredito que ele vá buscando e galgando, quando ele está dentro de uma organização, esses espaços por conta dessa habilidade que lhe foi dada, né, que lhe foi desenvolvida. E aí ele consegue chegar exatamente, que é algo em que sempre aconteceu. A gente observar, a gente sabe que sempre aconteceu. Uma das coisas que é novidade, comungando aqui com os colegas, que eu estou realmente ansiosa para falar, muito interessante, é que o empreendedorismo individual, aquele que a gente conhecia, do empresário, a pessoa que se tornou, formou-se, ganhou experiência, lá na frente ele veio se tornar um empresário, que a gente sabe que não era logo depois da formatura. Só se salva o caso o pai já fosse construtor, aí o filho herdaria. Mas, mesmo assim, ele ia passar um tempo nessa experiência para depois vir assumir alguma função que a gente normalmente chama de diretor técnico, mas o pai sempre estava à frente ali. Isso acontece realmente. Mas o que mais está chamando a atenção, o que no setor, vamos dizer assim, na área de gestão, que já existe há muito tempo, mas a novidade para a gente é que as pessoas estão se formando, mas já estão, durante a formação, querendo já ser um empreendedor. Isso é muito bonito, né, Denise? Muito bonito. Sempre foi meu sonho de consumo. Exatamente. Então, eles não pensam mais como pensavam antes e não estão querendo esperar e pensar só
a o que a gente chama o canteiro de obra. Eles não querem mais isso, eles não conseguem enxergar mais só essas possibilidades. Ainda bem. Isso graças, lógico, a hoje os meios de comunicação, que fazem a levar e reconhecer tantas oportunidades. Então, esse empreendedor individual tem desenvolvido muito e está coincidindo com um momento maravilhoso. Nosso setor é muito tradicional, mas as inovações tecnológicas fazem, eu vou aí falar um pouco, tem forçado um pouco a gente a descolar desse processo produtivo que a gente chama simplesmente de construção, mas a gente sabe que é um processo produtivo, sair um pouco dessa coisa do só estrutura, do só o concreto, para passar para outras tecnologias, ao ponto de não mais ter sentido uma obra, um edifício, ser simplesmente ter uma gestão. Olha como é interessante. Hoje eu tenho o gestor só de fachada. Hoje eu tenho o gestor só de fachada. Eu posso ter um gestor só de estrutura. Eu sou engenheira, estou na obra, mas não necessariamente preciso estar diretamente tocando a obra. Eu tenho um colega empreendedor, por exemplo, o Elacto, que se especializou em fachada. Rosana, isso vem e ele vai, segue a empresa dele e me presta serviço. Isso vem para mim o seguinte: o mercado está ultra segmentado, portanto, as profissões também estão ultra especializadas. Né? E aí eu não estou aqui querendo dizer que você tem que ser, né, aquela visão só pontual. Lógico que não. Mas a gente precisa ser muito bom em alguma coisa. Né? Você tem aí, esses dias, assim, eu estava comentando, meu pai já é um senhor muito simpático, bonito, diria eu. Aí ele fala assim: tem médico de pé agora, médico de pé. Eu digo, pois é, médico de pé. Quer dizer, aí, às vezes você enxerga isso e diz, não é para você deixar de enxergar o todo. Mas você precisa ter, né, porque é uma máquina, o corpo humano. Então, da mesma forma, quando você traz isso, eu fico, enquanto consumidora, muito mais segura de saber que você tem um engenheiro, gestor, por exemplo, de fachada, gestor de estrutura, porque eu vejo que tem alguém que se especializou muito naquela área e, portanto, vai garantir mais qualidade, mais funcionalidade, e assim por diante. Né? Isso, por exemplo, eu sou um exemplo de uma especificidade muito... toca um ponto da gestão específica que eu trabalho com certificação, que é a certificação semelhante à ISO, que é uma certificação internacional que trabalha com a certificação da gestão. Os colegas, você também sabe, que não há como, né, a certificação ISO, ela certifica o sistema de gestão e não o produto. A gente, no caso da indústria da construção, que é uma indústria de montagem, a gente certifica pelas partes. É como a própria indústria montadora de automóveis. Cada um tem sua ela tem a certificação, ou seja, existe o certificado do vidro, o certificado, então, mas o sistema, ele é certificado. Aí o meu trabalho é justamente o que eu acho que me tornou mais confortável de aceitar aqui o convite e falar, foi essa experiência que eu tenho durante aí mais de 20 anos, trabalhando de forma autônoma, mas exatamente. E, porém, reconhecendo bastante, mais de 100 empresas, eu tive o contato e vi como é o sistema de gestão. Quando a gente trabalha a gestão, você termina reconhecendo os vários processos que ela envolve. E poder falar um pouco mais sobre como está esse empreendedor, como está essa interface com os serviços, porque uma das coisas que a gente mexe na gestão é essa relação com o fornecedor, com o cliente. E hoje a gente tem as inovações tecnológicas, os equipamentos estão cada vez mais sofisticados no canteiro de obra. Você tem um equipamento, colegas, que ele não precisa mais de uma pessoa para estar lançando argamassa na fachada. Existe uma máquina que ela reconhece o formato do edifício e ela vem, joga a argamassa e faz todo o revestimento numa produtividade alta. As formas caminham através de máquinas. Aí você se pergunta, isso nasceu na cabeça de quem? De um engenheiro que pensou em soluções. Exatamente. É um empreendedor criativo, né? Às vezes alguém que está ao lado do engenheiro também, né? Mas aí eu escutando você aqui, já virando sua fã, né?
Então, vou aproveitar que eu estou também sua fã. E dizer o seguinte, né? Assim, essa questão do engenheiro, né? Você enxergar os espaços vazios. Você enxergou um espaço vazio dentro da engenharia. E agora, com esses novos modelos de negócio, a gente conversa muito isso nós três, né? Os novos modelos de negócio, as profissões estão mudando muito rapidamente, né? A forma de fazer as coisas também. Então, você encontra muito espaço vazio e isso estimula muito o empreendedorismo. Você buscou esse espaço vazio para empreender na engenharia. Exatamente. Isso. Exatamente. Feliz é aquele que consegue enxergar isso, né? Sim. Porque não Feliz e empreendedor. Que consegue enxergar Exatamente. A visão de futuro é essencial ao empreendedor. Ele precisa reconhecer e dar o direcionamento, né, para poder estar lá, né? Perfeito. Bom, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu vou ter que liberar a minha embaixatriz. É verdade. Que bom, Helder né? Machado Entrei com o mandou título de avisar. colega, já vou sair com o título Mandou de lembrança embaixatriz. para Eu você. gostei. Olha, esse Rinaldo, ele é o príncipe dos consultores, extremamente cavalheiro. Não que Heráclito não seja, mas o Rinaldo, ele tem, sabe, aquele... Ele toma a frente, olha frente o disso. blazer. Já diz tudo, né? Exatamente. Fazer o quê, né? Gente, o programa Os Consultores está terminando. De antemão já agradeço, Rosana, pela presença, pela colaboração, pelas informações, né, os esclarimentos, porque muita coisa aqui... E pelo exemplo, né? Pois é. Pelo exemplo de empreendedorismo numa área que até pouco tempo era tida como tradicional, né? Obedecer processos. E ela traz aqui uma experiência muito boa. Vamos falar dos nossos alunos também, né? Eu, particularmente, não entro nas salas de aula de engenharia, mas já entrei como professor de administração com turmas de engenharia. Então, é muito bom ver isso, sabe? E como consultora também, né? Não deixa de ser uma consultora na área em que ela atua. Exatamente. Então, Sou feliz demais você ter vindo conversar com a gente. Mais de 20 anos, ainda tem essa, né? Respeito é bom, eu gosto. Isso mesmo. Né? Rosana, muito obrigado. Diz que sou fã do programa, né? De coração. Muito obrigada. De coração você ter vindo. Feliz demais. Prazer em revê-la, né? Igualmente, colega. A grande admiração que eu tenho por vocês dois. E agora estou fã de Denise, né? Muito sou obrigada. fã agora sua. Muita responsabilidade boa. E grande admiração. Agradeço demais, que eu acho que a amizade aqui deixou esse ambiente muito tranquilo, né, muito confortável. E realmente eu espero, fica à disposição, né, espero ter contribuído aí com alguma informação. Na verdade, a gente fica com uma ânsia de poder falar mais, mas eu acho que outras situações em que eu puder, não estou aqui me autoconvidando, né, mas... nem precisa. Olha, mas eu estou dizendo portas abertas mesmo. Que eu acho que o consultor é um profissional de grande importância em todo esse processo de mudança. Ele é fundamental, ele é crucial. A empresa sozinha, a organização sozinha não vai acontecer. E o consultor, essa capacidade desse olhar externo. Vai ter o olhar mais calmo, a condição, a experiência, e vai dar a mão e poder conduzir isso tudo. Então, parabéns. Eu vou complementar, falando um pouco do programa passado, só concluindo, eu comparo muito esse papel do consultor, seja em que área for, sabe, na educação física, na área de saúde, na área das engenharias, como um grande atravessador. Só que ao invés de ser estar no meio do processo entregando produtos, na verdade a gente entrega um capital intelectual muito grande para a empresa. Então esse consultor, ele gera para a empresa um processo conteudista muito forte e decisório, e denso. Então, concordo contigo, eu acho que o papel do consultor não é nos colocando nesse cenário, mas se a gente está investindo nisso é porque a gente acredita. Então, o papel da consultoria hoje ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Parabéns, Rosana, obrigado mais uma vez. Parabéns, obrigada. Os consultores estamos aqui, né? Todos nós. Gente, tchau, obrigado pela audiência. Até a próxima semana.